Uma garota com um passado complicado, treinada para ser a maior espiã do mundo. Agente dupla, assassina, já foi considerada uma vilã, já foi uma das principais integrantes dos Vingadores e já foi considerada como a melhor agente que a SHIELD já teve. Batizada com o nome de uma das aranhas mais mortais do mundo, essa é Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Natalia Alyanovna Romanova, ou Natasha Romanoff, foi criada por Stan Lee, Don Rico e Don Heck, surgindo pela primeira vez na revista Tales of Suspense número 52 de 1964 como uma vilã e inimiga do Homem de Ferro. As origens da Viúva Negra são confusas e se contradizem, mas isso acontece porque ela sofreu manipulações de memória por parte das agências secretas russas a que pertenceu. Natasha sempre acreditou que era uma das 28 maiores bailarinas do mundo do teatro Bolshoi. Ela era casada com o piloto de testes Alexei Shostakov, que teria morrido em serviço, mas na verdade Alexei trabalhava para a KGB. Então, para honrar a memória do marido, Natasha decidiu também servir a União Soviética, treinando para se tornar a Viúva Negra. Mas essa origem era uma mentira. Tudo isso foi uma memória implantada na garota pela Sala Vermelha. A verdade é que Natalia Romanova, chamada depois nos Estados Unidos como Natasha Romanoff, nasceu na União Soviética em 1928, onde foi encontrada ainda bebê em Stalingrado, quando um incêndio atingiu o prédio onde ela morava com a mãe. A mãe morreu ali soterrada, mas a menina foi resgatada por um soldado soviético chamado Ivan Petrovich, que passou a cuidar dela, sendo praticamente um pai adotivo. Mas ainda criança, com 10 anos mais ou menos, ela foi enviada por ordem do próprio Stalin num grupo de 28 garotas órfãs para ser treinada por uma agência secreta soviética. E a agência que Natasha foi enviada era a complexa e perigosa Sala Vermelha. A Sala Vermelha tinha o projeto Viúva Negra, que treinava apenas garotas para se tornarem assassinas de elite. Mas para isso elas eram submetidas até mesmo à lavagem cerebral e a memórias implantadas. E não só isso, elas passavam por um procedimento químico que aumentava suas capacidades e retardava o envelhecimento das garotas. Por isso, mesmo nascida em 1928, Natasha não parece ter mais de 30 anos hoje em dia. Só que um efeito colateral disso é que o procedimento as deixava estéreis. Ou seja, elas não poderiam ter filhos. Natasha se destacou na Sala Vermelha, se tornando a melhor das alunas. Ela aprendeu vários estilos de luta, técnicas de infiltração, se tornando uma excelente atiradora e recebendo equipamentos especiais de espionagem. Nesse período, inclusive, a Sala Vermelha teve alguns convidados. Entre eles, Logan, o futuro Wolverine, que visitou a agência durante uma das suas missões e conheceu Natasha ali ainda adolescente. Outro homem que passou um tempo treinando na Sala Vermelha e até mesmo ensinando técnicas de lutas para as garotas foi um afetado mentalmente Bucky Barnes durante o seu treinamento para se tornar o Soldado Invernal. E inclusive nesse período, ele e Natasha tiveram um envolvimento amoroso. Assim, com todo esse treinamento, com as memórias implantadas até para esquecer praticamente do seu período na Sala Vermelha e com todo o seu destaque, Natalia Romanova, ou Natasha Romanoff, recebeu o maior título da agência, sendo batizada de Viúva Negra. Como espiã, trabalhando para a KGB, Natasha, com os cabelos pintados de preto, foi enviada para matar o Homem de Ferro e se tornou uma vilã recorrente de Tony Stark. Nessa época, Natasha conheceu um outro considerado criminoso também. Era Clint Barton, o Gavião Arqueiro. E ela o manipulou para que o Gavião atacasse o Homem de Ferro também. Mas Natasha se apaixonou de verdade pelo Gavião, e sofrendo pressão dos seus superiores por isso e pelas missões em que fracassou, Natasha começou a pensar em desertar para os Estados Unidos.
Só que antes que tivesse a chance de fazer isso, ela sofreu mais uma lavagem cerebral para voltar a ser fiel aos soviéticos e foi em seguida enviada para lutar contra os Vingadores. E nesse combate, a lavagem cerebral acabou sendo revertida, então Natasha se aliou aos Vingadores, chegando a ser considerada como integrante honorária em 1966. Mas logo em seguida, Natasha foi convocada por Nick Fury para fazer missões para ele e para SHIELD, em troca de apoio contra os seus antigos superiores soviéticos. Mas para isso, ela teve que recusar de fazer parte dos Vingadores nesse momento e teve que terminar o seu relacionamento com o Gavião Arqueiro. Em 1968, Natasha descobre que uma das suas memórias que parecia implantada, na verdade, era real. Ela realmente foi casada com Alexei Shostakov e ele estava vivo, mas ele se tornou o Guardião Vermelho, uma espécie de equivalente dos soviéticos ao Capitão América. Só que depois de descobrir a verdade sobre o seu marido, o Guardião Vermelho aparentemente morre num conflito de soviéticos contra chineses, com a presença dos Vingadores e da Viúva Negra inclusive. Em 1970, Natasha passa por uma reformulação e volta ao seu cabelo ruivo original, além de adotar um novo uniforme todo preto, com braceletes de choque, e passa a agir sozinha a partir daqui. Mas antes disso, ela testa suas habilidades e equipamentos contra o Homem-Aranha, com quem cria uma grande amizade. Em 1971, Natasha encontra outro herói em Nova York, com quem começa uma parceria. Era o Demolidor, mas essa parceria se tornou num romance. Assim, juntos, eles se mudaram de Nova York para São Francisco, atuando nessa nova cidade. Mas a relação deles terminou em 1975 e assim Natasha se muda para Los Angeles, onde decide criar uma pequena equipe que durou um pouco tempo também. Um grupo batizado de Os Campeões, que além dela tinha como integrantes Hércules, Anjo, Homem de Gelo e Motoqueiro Fantasma. Em 1979, a Viúva Negra foi capturada pela Hydra e ali ela sofreu mais uma lavagem cerebral, onde acreditava ser uma professora chamada Nancy Rushman, e ela seria usada para se infiltrar na SHIELD, mas foi salva pelo Homem-Aranha. E a partir desse período, ela passou a trabalhar sozinha por um tempo, até que em 1989, Natasha finalmente se torna integrante oficial dos Vingadores. Em 1999, a gente conhece alguém muito importante para ela. Era Yelena Belova, uma garota treinada também na Sala Vermelha e que superou todos os recordes estabelecidos por Natasha Romanoff. Por isso, Yelena vai atrás dela para reivindicar o seu título de Viúva Negra. As duas se tornam inimigas de início, mas essa relação acaba evoluindo para uma espécie de rivalidade amistosa e uma irmandade, onde uma inspira a outra a se superar e eventualmente se ajudando em momentos de necessidade. Inclusive com uma fase bizarra, onde as duas trocam de rosto por um curto período de tempo. Em 2004, o governo da Bulgária capturou a Madame Hydra e pediu uma troca dela com os Estados Unidos pela Viúva Negra. Acontece que quem estava por trás disso era Alexei Shostakov, o marido de Natasha, que não estava morto de verdade. E com a ajuda dos Vingadores, da SHIELD e do Demolidor, Natasha captura e prende o seu ex-marido, que futuramente iria aparecer mais uma vez, usando até mesmo o manto de Ronin na minissérie Widowmaker. Com o trauma disso tudo, Natasha tenta se aposentar, mas é puxada de volta quando as garotas da Sala Vermelha começam a ser assassinadas, e a Viúva Negra vai atrás dos responsáveis, fazendo inclusive com que ela se aproxime mais de Yelena Belova nesse período. Em 2006, durante a Guerra Civil, Natasha ficou do lado do Homem de Ferro, e quando Maria Hill se ausentou da SHIELD, foi a própria Viúva Negra quem ficou no seu lugar por um curto período de tempo, por ser a agente mais capacitada de toda a organização. E com o fim da guerra, com a morte do Capitão América, Natasha acaba reencontrando Bucky Barnes e os dois retomam o seu relacionamento. Até ele assumir mais uma vez o nome de Soldado Invernal em 2008 e acabando com tudo mais uma vez.
Em 2009, a pedido de Nick Fury, a Viúva Negra se infiltra nos Thunderbolts de Norman Osborn, se passando por Yelena Belova. E assim, ela transmitia informações para Nick. E com o fim de Norman Osborn, depois dos eventos do cerco a Asgard, Natasha passou a fazer parte dos Vingadores mais uma vez. Até que em 2017, acontece o Império Secreto. Aqui, a Viúva Negra tá entre os heróis que resistem ao Império, chegando a treinar os heróis adolescentes que assumiram o título de campeões. Mas durante um combate contra o falso Capitão América da Hydra, Natasha Romanoff é assassinada. Nesse período, inclusive, quem passa a assumir o codinome de Viúva Negra oficialmente é Yelena Belova. Mas ainda em 2017, Natasha Romanoff estava de volta. Graças a um novo projeto da Sala Vermelha, que mantinha clones das suas alunas, todas as memórias e todo o padrão cerebral dela foram recuperados. Assim, Natasha Romanoff estava de volta para ser mais uma vez a Viúva Negra. A Viúva Negra tem aprimoramento biológico pelos experimentos da Sala Vermelha, que lhe deram todas as capacidades humanas elevadas, como fator de cura acelerado, maior agilidade, força e resistência, além do seu envelhecimento totalmente desacelerado. Além disso, todo o seu treinamento foi baseado em aumentar suas habilidades gerais. Por isso, ela é expert em várias artes marciais, é uma acrobata extrema, expert em armamento, fluente em várias línguas e uma das melhores espiãs de todo o mundo. Fora dos quadrinhos, a Viúva Negra já surgiu em várias animações como Avengers Earth's Mightiest Heroes, Avengers Assemble e Iron Man Armored Adventures. Nos jogos, ela já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como Marvel vs Capcom 3, Marvel's Ultimate Alliance, Spider-Man Web of Shadows e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, a personagem vem surgindo no universo cinematográfico da Marvel desde Homem de Ferro 2 de 2010, e vem tendo destaque desde então nos principais filmes dos Vingadores. E agora em 2021, ela tá ganhando pela primeira vez o seu filme solo. Natasha Romanoff é uma das mais habilidosas integrantes dos Vingadores. Foi considerada como a integrante mais capacitada da SHIELD quando fez parte da agência. É uma das, se não a maior espiã de todo o universo da Marvel. E com certeza é uma agente tão mortal como uma verdadeira Viúva Negra. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Viúva Negra. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.